Bem-vindos a mais um podcast Sacadas de Ouro. O foco desse canal é na saúde física, mental e espiritual. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo que tem muita informação que você pode levar para sua família. E hoje eu tenho o prazer de receber minha querida amiga Geisa, que é uma médica, assim, né, Geisa? É um prazer ter Muito você para começar. Vai ganhar uma canequinha. Fernanda. Deixa eu ver. Aqui, tô ganhando. E já agradecendo. Muito obrigada. Olha aqui, ó. Deixa eu botar água para você. E eu bebo muita água, sabia? Tem que beber, né? Hoje a gente sabe que muitas doenças já começam pela falta de água, né? Os acidentes isquêmicos transitórios, olha, uns 60% a gente sabe que é por desidratação. E coágulo não é encontrado, trombo não é encontrado, desidratação. Principalmente idoso se esquece de tomar água, né? Verdade. E a maioria dos jovens espera ter sede para tomar água, aí já está desidratado. Perfeito. Aí pronto. Então, gente, a água é o melhor remédio, né? Pode-se dizer. Saúde. Saúde. A Geisa é médica pediatra, psicanalista e professora, né, Geisa? Você começou com a pediatria, sua primeira formação. Foi. Da pediatria eu fui para a homeopatia. Eu cheguei na homeopatia graças a crianças que tinham estomatite e pouco se pode fazer na medicina tradicional e na medicina homeopática nós temos muito a fazer e a gente reduz o tempo de doença com homeopatia. A partir daí, entrei na medicina psicossomática, fazendo a correlação de como as doenças físicas estão altamente relacionadas ao gatilho emocional. Então, nós podemos ser expostos a bactérias, fungos, vírus, parasitas, metais pesados, agrotóxicos, mas um grande gatilho para desencadear a doença é o emocional, é o psíquico. Incrível. Aí eu fui fazer psicanálise, eu me apaixonei tanto pela psicossomática que eu fui fazer a formação em psicanálise. Foram 7 anos de formação em psicanálise. Que legal. Depois disso eu fiz alquimia com o Joel Aleixo, foram 4 anos de alquimia. Não conheço, o que é alquimia? Alquimia baseada nos estudos de Paracelso, Nicolas Flamel, é a conexão com a natureza. Nós não podemos deixar de nos conectar com a terra, com o sol, o aterramento, com né? o mar. Não é só o aterramento. O que nós estamos vivendo hoje no planeta de distúrbios climáticos é uma desconexão com a natureza. Como se não nos coubesse o cuidar. A gente sabe que hoje, né? Eu acho isso, que o mar está revoltado porque tanto lixo que tem para os mares, né? Eu acho que é muito demais. Isso. Parece que eles são gente, parece, né? Muito louco. Mas isso. Há uma energia do planeta, né? Até lembrando que nós temos minério, que são campos eletromagnéticos. Tem o minério de ferro, tem o minério de urânio, tem o minério de ouro, Então, assim, nós temos campos eletromagnéticos, temos os campos gravitacionais e tudo isso interfere em nós. Interfere a queimada da Amazônia, impedindo que os rios voadores de vapor de água cheguem em São Paulo. Perfeito. E com isso São Paulo vira deserto. Você sabe que se acabar a Amazônia, São Paulo vai virar deserto. Deserto. Entendi. Olha como nós precisamos. Tudo interligado. Tudo. Aí eu fui fazer saúde quântica, utilização dos frequenciais, fui fazer ortomolecular, fui fazer modulação hormonal, fui fazer a pós do Lair Ribeiro. Nossa, tudo, resumindo, tudo. E eu sou muito inquieta e quando chega um paciente que eu não sei o que fazer por ele, não sei onde começar, eu começo a estudar de novo. Perfeito. Porque eu costumo brincar que deixar de estudar é omitir socorro. Verdade. Que incrível, gente. Olha, eu conheço bem todos esses cursos que você falou, só alquimia que eu não conhecia. Com a tecnologia avançada cada vez mais na área de saúde, como deveríamos reprogramar os nossos genes para envelhecer com saúde? Os genes, então vamos lá. Primeiro que estudos mostram que as doenças, elas se expressam em média entre 10% e 15% na população
falando de origem genética. E quando eu falo de origem genética, eu estou falando do câncer de mama, estou falando do câncer de colo retal, estou falando de síndromes e até mesmo o autismo, que tem componentes genéticos. A Simon Foundation americana, em 2018, já nos informou que há 1.054 genes associados ao autismo. Olha, 1.054. E o Centro de Controle de Doenças americano, em 2020, informou que em 2050, de cada 2 meninos nascidos vivos nos Estados Unidos, um seria autista. Aí você para e pensa, e tudo isso é genético? Não. Nós sabemos que, vamos dar um exemplo do autismo, porque o autismo explodiu na população. muito. Então, é uma forma dos seus espectadores entenderem, inclusive. Os autistas estão se reproduzindo. E quando eu falo autista se reproduzindo, só o Elon Musk tem 12 filhos. Então, do ponto de vista genético, esse gene, essa informação está correndo. Perfeito. Só que para um gene se expressar ou para um gene silenciar, é preciso que ocorram modificações bioquímicas e eletromagnéticas. Nossa, incrível. Você entendeu? Entendi. Tanto que há estudos também mostrando que nós temos substâncias como a vitamina B9, que é o ácido folínico ou metilfolato, a B12, na forma principalmente da hidroxicobalamina ou metilcobalamina, a vitamina D3, que não é vitamina, que é hormônio, eles são um dos silenciadores genéticos. Essas três juntos são silenciadores genéticos. Entendi. E sabemos que o glifosato dos defensivos agrícolas, que não tem nada de defensivo, que é morte certa, que inclusive já tem estudos mostrando que o glifosato foi encontrado em leite materno, Fernanda. Mentira, de tanto que a pessoa... Exatamente, de tanto que ela é exposta. O glifosato está ligado a neuropatias, está ligado a doenças sindrômicas, está ligado a acordar genes. Nossa, que loucura. E a desculpa, a justificativa da bancada rural lá do Congresso é que as doses que são colocadas na plantação é aprovada pela Anvisa. Mas você só vai comer uma vez? A abobrinha, o chuchu, o alface? Comendo diariamente por um tempo prolongado, nós temos um efeito acumulativo de processo inflamatório. E lembrando que 70% da nossa imunidade está no intestino, você vai modificando tua flora intestinal e com isso modificando toda a permeabilidade intestinal e começam a cair na corrente sanguínea, porque o intestino fica aberto, é o tal do leaky gut, e você começa a ter doenças inflamatórias. E você começa a ter genes se manifestando. Você Incrível. Entendeu? Doutora, você já vivenciou o caso em que, devido ao paciente ter ido ao dentista, um paciente se curou do câncer. Como fazer a interação da medicina para que tanto os médicos quanto os dentistas possam estar comprometidos com esses diagnósticos? Sabe, Fernanda, a odonto é fascinante. Ela precisa ser uma especialidade médica como a oftalmo, como a otorrino, como a pneumo. Em Portugal, para você ser um dentista, você primeiro precisa fazer medicina. Olha que incrível. Tá? Então, o correto é a odontologia ser uma especialidade médica, porque cada um dos nossos dentes está interligado a órgãos, articulações, coluna, vértebras. Tá? Então, assim, só para você ter uma ideia, recebi uma paciente, uma senhora de 81 anos, com um histórico de infecção urinária de repetição. Fizemos a consulta e eu pergunto para ela se havia algum problema bucal. Ela tinha sofrido um acidente de carro e tinha vários canais e implantes. E
Começo a questioná-la e pergunto se ela tinha uma tomografia de boca recente. E ela fala que não, mas que tinha acabado de fazer um tratamento dentário e a odonto falou que não havia problema nenhum em seus dentes. Eu peço a tomografia e vem uma cárie na raiz do dente incisivo superior que está ligada a rins e bexiga. Incrível. Eu encaminho de volta a sua própria dentista com a tomografia, ela trata, ela nunca mais teve infecção urinária. Olha que incrível. E essa paciente a que você se referiu, ela tem uma história muito interessante. Ela chega para mim em janeiro de 2022 com já o diagnóstico do câncer de mama e solicitando que não a colocasse para fazer químio, rádio e nem cirurgia. Eu falo que não tinha como fazer isso, porque eu não sou oncologista, mas que eu poderia ajudá-la junto ao oncologista, tentando descobrir a causa. Lógico. Hoje, Fernanda, o grande diferencial do meu atendimento é diagnóstico. Mas diagnóstico no sentido de buscar causas. Tudo tem causa, viu? Tudo. Você não foi atropelada por uma síndrome quando caiu na sua cabeça quando você descia a escada. Você entendeu? As coisas têm causa. E eu começo a buscar a causa do câncer de mama dessa paciente de 57 anos, psicóloga da Zona Leste de São Paulo. E ela me refere um canal e um implante. Peço uma tomografia de boca e havia cavitação. Nossa. Nesse canal tratado havia 18 anos. Muito tempo. Meu Deus, eu devia estar lá há muito tempo. Muito, exatamente. Ela tira o canal e tira o implante, tem alta do oncologista, acabou o câncer dela. Olha que incrível. Então, eu realmente acredito que médico e odonto, médico e nutricionistas, médico e fisioterapeuta, depois eu vou te falar como eu chamo os fisioterapeutas, precisamos trabalhar juntos. Isso mesmo. Eu conheci ontem o Fernando Tai, que é um médico biológico que você deve conhecer. Sim. A diferença que você vê de um dentista tradicional para um dentista que estudou também tanta coisa, né? É incrível. Doutora, você pode nos dar algumas explicações sobre síndrome fúngica e algumas doenças que são crônicas? Alguma dica de prevenção? Então, vamos lá. Temos um grande livro de síndrome fúngica da nutricionista Denise Carreiro. Ela, fantástico, a gente brinca até que ela deve ter psicografado aquele livro, de tão bom que é. A síndrome fúngica está ligada à proliferação de fungos patogênicos, sobretudo por sobrecarga de carboidratos na dieta. Perfeito. Fungo fermenta. Então, as pessoas chegam com muito mal-estar, referindo flatulência, abdômen volumoso. E há uma característica muito curiosa, que é um grosseirão na pele, nessa região aqui, junto ao ombro, no deltoide, grosseirão na coxa e nessa região. Lógico, que depende do grau, Perfeito. você vai, mas... E a gente percebe isso muito em criança. Os dermatologistas acabam tratando como desidrose, um processo ligado à obstrução dos poros, sobretudo ligado à dificuldade de sudorese. Mas nós sabemos que é fúngico. Os fungos, eles ao fermentarem alguns alimentos, sobretudo, eu vou te dar um exemplo. Se o seu espectador, quando come maçã, sente um vazio no estômago e aumenta o apetite depois que come maçã, muito provavelmente ele tem síndrome fúngica. Por quê? Porque a maçã tem uma substância chamada arabinose que o fungo se aproveita, fermenta e transforma num gás, que é o gás tartárico, é o antimônio tartárico, e esse gás dá uma irritabilidade, inclusive neurológica. Nossa. Fungos, excesso de fungos, síndrome fúngica, está ligado a hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e grande irritabilidade. Perfeito. E está ligado a um estilo de vida onde há uma maior ingestão de carboidratos do que você está podendo realmente dar conta.
Você entendeu? Entendi. Qualquer lesão fúngica de pele, de boca, muitas aftas são fungos. Candidíase vaginal, onicomicose, micose de unha. Isso vem do intestino, Fernanda. Perfeito. E o pessoal fica só tratando localmente. E aí não consegue dar conta. Exatamente. Temos alguma novidade em relação às inflamações crônicas e doenças autoimunes? Temos muitas novidades. As doenças crônicas e autoimunes, elas têm hoje estudos mostrando associação de vírus e fungos, sobretudo vírus. Você sabe que depois da Covid, nós tivemos uma explosão de doença autoimune. E sabemos que vírus, Fernanda, pode ficar cronicamente ativo, nos inflamando e modificando expressão genética. Olha. Tá? Então, eu começo sempre limpando o terreno biológico. Então, limpeza de metal, solvente, parasitas, limpeza de fungos, mudar estilo de vida, ou seja, como é que você se alimenta? Sabe? Você dá conta daquilo que come? Nós sabemos que os chamados produtos alimentícios, tudo que é de pacote. Tudo. Tá? Tem substâncias que não são reconhecidas como naturais, porque elas são conservantes, acidulantes, corantes. O nosso corpo reage como corpo estranho, dando reação inflamatória. Você entendeu? Conservante é para conservar de quê? Bactérias e fungos. Vai mexer na sua microbiota intestinal. Mexeu na sua microbiota intestinal, mexeu na sua imunidade. Perfeito. Doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. Está ligado à presença de metal, sobretudo alumínio e níquel, alguns vírus, citomegalovírus e, sobretudo, açúcar caramelizando parede de vaso endotélio vascular. Entendi. Você entendeu? A gente fala que tem que ir pra feira, né? Não tem que ir pro supermercado, né? E na feira ainda tomar cuidado, né? Tem que comprar coisas orgânicas na medida do possível, né? Ainda precisamos da conscientização do público de que é fundamental exigirmos. Quanto mais exigirmos que haja orgânico, mais o produtor vai se organizar para oferecer isso. Verdade. Doutora, quando pacientes precisam tratar alguns dentes, possuem amálgamas, existe alguma forma biológica falando que seja removida ou seja a troca por outro material? Olha, amálgama eu já sei que faz muito mal, né? Muito. Então, assim, a amálgama é uma liga metálica. É mais de um metal se ligando a outro. As amálgamas tradicionais com mercúrio, prata, essas hoje são contraindicadas, mas existem algumas escolas de odonto no século XXI ainda ensinando aos seus alunos como se intoxicar, né? Verdade. Porque você sabe que os profissionais mais intoxicados são frentistas de posto de gasolina e dentistas. Nossa. Porque eles estão sempre mexendo com esses produtos. O mercúrio, por exemplo, que é um vapor. As amálgamas, na hora que o rotor começa a retirar, ele é volátil. Você sabia que o indivíduo que mesmo que não retire o mercúrio, cada vez que você ingere algo quente, ele evapora dentro da sua boca e ele é neurotóxico? Nossa. Mas eu estou pegando crianças com excesso de mercúrio, tanto no sangue quanto na urina. Por quê? Nossos peixes estão contaminados de mercúrio, lamentavelmente. O Rio Negro na Amazônia é assim de chorar. Rio Negro e Rio Solimões está com excesso de mercúrio por causa dos mineradores que, com sua ganância, invadiram a floresta e estão fazendo justamente a retirada de ouro. E o ouro precisa passar pelo mercúrio para que você possa transformá-lo em algo vendável comercialmente. Perfeito. E está contaminando os rios. A National Geographic
em 2019, foi antes da pandemia. Ela colheu material de água de oceano em 914 pontos no planeta. Nossa. Em todos estes pontos havia mais mercúrio do que o tolerável. Aliás, mercúrio não deveria ser tolerável. Meu Deus. Mercúrio é intolerável. Estamos infectados por mercúrio. Estamos sim. E aí é retirada a amálgama, sobretudo com um preparo por dentistas biológicos para que eles não se contaminem. Perfeito. E não contaminem seus pacientes. Eu tenho uma paciente que na cadeira do dentista, retirando uma amálgama, com um dentista de boa vontade que quis tirar 3 amálgamas no mesmo dia, teve a primeira crise de pânico. Ela se intoxicou com um produto neurotóxico. Meu Deus, você deve ter cada caso, né? Eu tenho, porque o que chega para mim hoje é justamente só bomba. Meu Deus. Estresse oxidativo, o que é? O estresse oxidativo, então a gente tem vários tipos de estresse, mas vamos começar. As nossas células, elas quando estão trabalhando, elas é muito bonitinho. Cada uma das nossas células é um holograma do corpo inteiro. Nós temos a nossa usina de energia que usa oxigênio como se fosse um pulmão, que é a mitocôndria. Nós temos os centríolos que dividem a célula. Nós temos os lisossomos, que são o nosso lixinho. Nós temos os retículos endoplasmáticos, que fazem a replicação de proteína, comunicação genética. Você sabe que uma célula tem DNA no núcleo e DNA na mitocôndria. Cada uma das nossas células tem 2 DNAs. Da mitocôndria só vem da mãe, viu? Perfeito. E então uma célula, para trabalhar, ela produz lixo. Esse lixo, que é chamado de radicais livres, o que são radicais livres? Os nossos elétrons deveriam estar sempre pareados. Quando você lança na corrente sanguínea alguma coisa que não está pareada, é chamada de radical livre. São praticamente substâncias que, se não forem pareadas eletronicamente, vão levar a processos oxidativos, ou seja, o oxigênio vai acabar sendo transformado em um produto de oxidação. Você sabia que o oxigênio, ele nos oxida, ele nos inflama? Tá? Ele oxida e antioxida. Olha que coisa incrível. Nós precisamos do oxigênio, mas ele também, por isso estresse oxidativo, ele também pode nos inflamar, porque tudo exige oxigênio para reação química. Tudo vai exigir algum radical chamado hidroxila ou de hidrogênio. Perfeito. Um dos maiores antioxidantes que nós temos é o hidrogênio, que está dentro da molécula de água. Perfeito. O estresse oxidativo seria, então, um trabalho do organismo na tentativa de dar conta de todo o lixo que a gente entra em contato. Um local que a gente tem muito estresse oxidativo é o pulmão. Um local que a gente tem muito estresse oxidativo é o intestino. Um local que a gente tem muito estresse oxidativo é o cérebro. Quanto mais estes locais têm metabolismo acelerado e metabolismo ativo, mais estresse oxidativo nós podemos ter, por causa justamente desse trabalho de captação de oxigênio, de produção de energia, de liberação do radical hidroxila e do radical hidrogênio. E é sobretudo o radical hidroxila que é o responsável pelo estresse oxidativo. Incrível. Doutora, eu gostaria que você falasse sobre a telomerase, se existe a possibilidade de intervirmos para maior longevidade. Você sabe que em 2009, 3 médicos receberam o prêmio Nobel pela descoberta da enzima telomerase, né? A equipe da doutora Elizabeth Blackburn, a Carol Grader e o Jack Szostak. A Carol Grader, inclusive, ela
Na época tinha uma assistente que hoje é diretora clínica do Centro de Oncologia Médica de Madrid e é uma das maiores estudiosas do mundo hoje em telomerase. Como é que foi descoberta? E por que esse ambulatório da Elizabeth Blackburn chegou a isso? Eles queriam estudar longevidade. Fungos são imortais. E paramécios são imortais. O que é paramécio? Paramécio é um tipo protozoário, tá? Tipo um fungo. Ele não é um fungo, ele é mais para um protozoário. E esse paramécio a gente encontra muito em ambientes muito úmidos. Ele lembra até uma ameba, tá? Parece até uma ameba. Tem um flagelo, tem um rabinho. E ele é imortal. Outra coisa que é imortal é a célula neoplásica. A célula oncológica, ela é imortal. Olha que interessante. Em 1950, Leonard Hayflick, um bioquímico, ele estudando células, ele percebeu que as nossas células, antes de morrer, elas se dividiam 50 vezes. E que processos inflamatórios faziam a célula começar a se multiplicar e com isso levaria ao envelhecimento. A equipe da Elizabeth Blackburn, pegando essa informação e indo estudar os paramécios, descobre na pontinha do cromossomo, nos chamados telômeros. Tá? Sendo que os telômeros são responsáveis justamente pela divisão celular, há uma enzima chamada telomerase. Essa enzima telomerase, ela dá estabilidade para o telômero, para que no momento da divisão celular não ocorram erros. Porque se houver erros, você pode produzir uma célula neoplásica. Se houver erros, você pode acordar um gene oncológico. Se acontecer erros, você pode iniciar uma doença neurodegenerativa. Nossa, você entendeu? Incrível. Então, hoje sabemos que o tamanho de um telômero e a presença dessa telomerase está ligada mais ou menos à longevidade. Por exemplo, ratos, eles têm telômeros enormes, mas vivem muito pouco, somente 2, 3 anos. Aí você me perguntaria, mas você não acabou de dizer que telômero longo está ligado à longevidade? Sim, mas eles têm muito menos telomerase. Por quê? Porque há um processo inflamatório grande, interno, com estresse oxidativo, fazendo com que haja multiplicação celular muito grande e eles acabam tendo essa divisão celular agravada, adiantada e acabam morrendo mais cedo. Então, quando você fala, Geisa, e as Blue Zones? Lembra que o jornalista Dan Bittner, junto a vários médicos do mundo inteiro, um deles, o Giovanni Scampanini, esteve aqui há um mês atrás, que foi responsável, inclusive, por Okinawa, pelo levantamento de Okinawa. Eles chegaram às conclusões que aquelas 5 cidades do planeta, com centenários longevos, com grande atividade e qualidade de vida, apresentavam o quê? Telomerase em grande quantidade com telômeros mais longos. Olha que bonito. Interessante. Porque eles se alimentam bem, né? Azeite de oliva, fazem exercício. Sol, exercício físico. Eu assisti esse filme. Exatamente. Há um convívio. Você sabe que se você está passando por uma dificuldade e eu te estendo a mão e te abraço, sabe? Você tende a estabilizar teus processos inflamatórios. Olha que interessante. É verdade, né? Ter amigos, né, por perto. Tem que ter sempre amigos. Sempre. Porque a gente sabe que a velhice é muito triste, né? Então a gente vê muito as pessoas sozinhas, né? Quem perdeu o marido ou perdeu a mulher, né?
É triste a velhice. Então você tem que ter um grupo de amigos que sai para jantar, vai jogar baralho, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito, é fundamental. Em países onde os bisavós e os avós são valorizados por sua sabedoria, por sua experiência de vida e estão sempre junto à sua família, há mais centenários. Perfeito. Tá? Então, lembrarmos que o ser humano é um ser gregário, precisamos de egrégora, precisamos aprender a viver juntos. Verdade. Só que nós estamos nos separando e acreditando que eu conversar com você pelo WhatsApp é a mesma coisa, e não é. Eu poder te olhar, eu poder sentir você, eu poder te abraçar, nos cura, Fernanda. Verdade, isso é incrível. E mantém telômeros longos. Perfeito. Ainda sobre doenças degenerativas, você poderia abordar sobre qual processo correto referente à glicação? Como tratar? Como entendermos sobre o que ele afeta? A glicação ou caramelização começam seus estudos com Maillard e a reação de Maillard. Maillard percebeu que a carne, quando muito assada, muito assadinha, ela ficava com aquela crostinha caramelizada. Uhum. E ele começou a perceber que isso era o açúcar, a caramelização, porque todos os alimentos têm um teor de sal, tem um teor de açúcar, assim como de vários outros nutrientes e íons. Mas este açúcar que está presente em praticamente todos os alimentos leva a uma reação que é absurdamente inflamatória e tóxica. Mais do que isso, ele começou a estudar que no nosso organismo a ingestão excessiva de açúcar, aliás, não precisa ser nem excessiva, viu? A ingestão de açúcar que você não vai usar para jogar vôlei, não vai usar para fazer exercício físico, não vai usar como energia rápida, este açúcar vai ser acumulado em glicogênio no músculo, em triglicérides, em gordura localizada e, mais do que isso, vai levar à precipitação em endotélio vascular, vídeo que acontece com os diabéticos, levando ao que a gente chama de caramelização ou glicação vascular de endotélio, com reação inflamatória que impede que o oxigênio passe por onde há cristais de açúcar já caramelizados. E você vai perdendo informação celular, o oxigênio não entra na célula, a célula morre. Por isso que diabético fica com insuficiência renal, perde dedinho do pé, precisa amputar a perna, fica cego. Então, a glicação é uma coisa seríssima. E desde a introdução no Ocidente, via cana-de-açúcar, via açúcar vindo das Índias, começou pela própria Europa, começaram as cáries. As cáries, que são inclusive infecção de boca por bactérias, que estão ligadas a açúcares, começam justamente com a introdução da cana-de-açúcar na Europa. Perfeito. Nós temos um caso muito curioso que dá para entender como açúcar é do mal. Você se lembra do Hironodo, aquele japonês que ficou nas florestas das Filipinas acreditando que a Segunda Guerra não tinha terminado, e ele ficou 35 anos. Quando finalmente o convencem que a guerra tinha terminado, e inclusive foi preciso chamar o chefe dele, que era velhinho, quase 100 anos, para ir lá dizer, olha, a guerra acabou. E ele volta para o Japão, a primeira coisa que fizeram foi levá-lo a um dentista, porque ele nunca mais, nos 35 anos que ficou nas Filipinas, tinha escovado o dente. E não havia nenhuma cárie. Ele só comia coisas naturais, não tinha o que comer, só comia peixe. Devia comer peixe, né? Peixe, raízes e verduras assim, folhas. Folhas. Era basicamente isso, era raízes, folhas e peixe. Que loucura, e sobreviveu. E ele sobreviveu sem cáries. E com saúde, viu?
Já morreu, já? Ele já faleceu. Você sabe que ele voltou, ele foi para o Japão e aí não se adaptava à vida moderna, sobretudo nas grandes cidades japonesas. Ele veio para o Brasil, ele comprou uma fazenda no Mato Grosso. Exatamente. E viveu até os últimos... Viveu. Eu acredito que, se não me engano, que ele voltou para o Japão e faleceu lá. Perfeito. Sabe? Mas ele passou muito tempo aqui. Ah, que interessante. Quais práticas integrativas têm sido de grande valia na prevenção do desenvolvimento de vários tipos de câncer? Olha, primeiro, entender cada vez mais o câncer. Vou dar um exemplo. Leucemia mieloide crônica. Nós sabemos que o vírus HTLV1 está associado à leucemia. Você entendeu? Entendermos que um câncer coloretal, assim como um câncer pulmonar, está associado, o pulmonar, a nicotina, tabaco. Não só pacientes que fumam, mas os pacientes que fumam têm maior incidência de câncer pulmonar. Câncer coloretal, nós sabemos que está muito associado a cigarro também. Você entendeu? Entendi. Câncer de mama está associado a álcool, a bebida alcoólica. É mesmo? É mesmo. Então, quando nós começamos, eu falo que assim, o médico chamado integrativo é um médico que precisa estudar demais, viu, pessoal? Muito. Porque a gente tem que ir em busca da causa. Porque a chamada medicina funcional, ela é uma medicina que abrange um olhar de corpo inteiro, interligando todos os sistemas. Por isso mesmo que o sistema endocannabinoide, a entrada da cannabis, tem sido de grande valia como instrumento, como ferramenta para tratamento de várias patologias, inclusive autoimunes, crônicas e neurodegenerativas, para que a gente possa, estudando várias formas de chegar ao diagnóstico principal. Doutora Uda Clark, que lamentavelmente foi chamada de charlatã por muita gente, dizia que todas as doenças têm algum fundo, sobretudo parasita, bactérias, fungos ou vírus. E ela solicitava, busque. Porque, por exemplo, sabemos que toxoplasmose está muito associada a surtos psicóticos que o diagnóstico tem sido dado como esquizofrenia. Verdade. Não digo todos os casos, mas uma grande parte. Tá? Tênia e ascaris em cérebro atravessa a barreira hematoencefálica. Estão associados a convulsões, tremores finos. Você sabia que implante metálico em boca, e as pessoas estão pondo muito implante, cada vez que um dente bate no outro, você inunda o seu cérebro de impulso elétrico. Também está associado a tremores finos. Então, quando você fala, Geisa, o que é uma medicina integrativa? E quais são suas ferramentas? Primeiro, a gente precisa estudar muito, porque aquele paciente que nos chega, nós precisamos entender o que o levou a desenvolver essa doença. Segundo, não é só tratar sintoma e nem os sinais que aparecem. Eu tenho que buscar a causa. Lógico que eu preciso aliviar a demanda de dor, de desconforto, distúrbios do sono que o indivíduo possa ter. Eu preciso auxiliá-lo. Mas, sobretudo, eu tenho que chegar na causa. E, às vezes, Fernanda, a causa é até emocional. Nossa, é incrível. Hoje o mais incrível da medicina integrativa é isso, né? Que você consegue chegar na causa. Exatamente. Que a medicina tradicional não chega, é tudo paliativo, é remédio, é paliativo, não vai melhorar nada. Mas a medicina integrativa chega na causa e vai tratar realmente o problema, né? Você sabe que a medicina tradicional alopática, ela é maravilhosa. Num quadro agudo, isso. Sabe? Num acidente, me leve para o hospital. Perfeito. Você entendeu? Numa fase aguda é maravilhosa. O que nós precisamos entender é que na fase crônica das doenças, ficamos muito no anti-inflamatório, antibiótico, anti-alérgico, verdade. Sabe? Antiálgico, que é o analgésico, e muitas vezes imunossupressores. Nossa, imunossupressor é uma coisa seríssima.
Mas se nós não formos buscar a causa, nós vamos estar abreviando a vida de muita gente, até mesmo por causa desses medicamentos, e não vamos trazer cura. O papel do médico é, junto ao paciente, comprometê-lo em seu processo para que ele se cure. Perfeito. É verdade. Existe a possibilidade de prevenir ou modular pessoas que sofrem com deficiência mitocondrial? Ah, sim. Você sabe que você está falando de algo. Em 1931, Otto Warburg, o único médico que recebeu 2 vezes o prêmio Nobel. A primeira vez ele recebeu, de fato, foi até buscar. A segunda, ele foi impedido. Ele é médico judeu, ele só não foi morto por Hitler, porque Hitler era hipocondríaco, tinha muito medo de morrer, e era o maior e melhor médico do planeta. Naquela época, ele já falava que era as doenças mitocondriais responsáveis pelo câncer. Né? E que as doenças mitocondriais estavam associadas a processos ligados à inflamação crônica, seja ela por um agente etiológico, seja um agente biológico, seja ela por algum tipo de intoxicação. Perfeito. Tá? E essa célula, tentando dar conta, ela começa, aquilo que a gente conversou há pouco, a inclusive se dividir, se multiplicar e acaba se transformando numa célula neoplásica. Perfeito. O avanço da medicina nos casos de pessoas portadoras de autismo são incríveis, mas se tratando de florais e homeopatia, os sintomas podem ser suavizados? Podem, sobretudo em um tratamento conjunto, tá? Então, assim, o autista, hoje nós sabemos que ele tem algumas peculiaridades. Primeiro, ele tem uma menor capacidade de detoxificação hepática. Ele se intoxica muito mais fácil. Eu costumo brincar que o espírito do autista baixou no planeta para nos informar o que nós estamos fazendo com a gente. Perfeito. Eles têm menor produção de enzimas gástricas, menor acidez gástrica. Então, eles têm mais refluxo. Eles têm maior dificuldade para quebrar alimentos. Eles têm mais enjoo, mais náusea, por isso a seletividade alimentar. Tem muito maior condição de desenvolver intestino hiperpermeável, levando com isso a doenças inflamatórias intestinais que fazem com que o autista precise ser olhado como uma doença crônica autoimune. Perfeito. Tanto que quando você começa a olhar o autista como um inflamado e começa a desinflamá-lo, vai tendo uma resposta. Ele vai tendo resposta, ele vai melhorando. Ai, que incrível. Interfira na dieta. Tirar o açúcar e a farinha. Tira açúcar. Observe que a caseína, sabe? A caseína é uma proteína, principalmente quando ela vem da vaca, muito grande, de difícil digestão. Ela precisa ser hidrolisada, quebrada. E o autista não tem como fazer isso. Perfeito. Leite bom é leite materno, sabe? É a única caseína, que inclusive tem pouquinha caseína, que é realmente importante. Os outros leites, nós temos como estar substituindo por alimentos, você entendeu? E leite é algo que a gente precisa demais, é do materno. Os outros dá para substituir. E quando você tira fator inflamatório, você sabe que no consultório eu tenho muitas crianças e adultos também com sinusites crônicas, otites de repetição supurada, amidalites de repetição, adenoides aumentadas com grande dificuldade para respirar. Você tira o leite, começa a melhorar. É muito bom. Eu que sou alérgica de vida toda, eu tirei o leite, é incrível como seca a mucosa, né? Seca. Na China, saiu do leite materno, não existe mamador de leite. Não tem.
Não tem. Que máximo. Eu gosto muito de um canal no YouTube chamado O Segredo dos Mestres. E há um otorrino, Dr. Ming, e ele fala, se você quer tratar rinite, bronquite, sinusite, tire o leite. Porque a caseína, e não é lactose, Fernanda. Perfeito, entendi. É a caseína. Uhum. A caseína, ela leva uma reação inflamatória da mucosa, produzindo mucina. E aí, cheia de catarro, você não respira, né? Dando infecção de repetição. Incrível. Doutora, o que a nutrigenética pode fazer para mudar a incompatibilidade alimentar nos casos de autismo? A nutrigenética, ela é uma área da genética onde nós fazemos um rastreamento para tentar identificar como é que é a expressão de informação que você tem para vitamina D, vitamina B9, vitamina C e vários alimentos, tá? Com isso, temos maior, vamos dizer, acuidade, a pontualidade. Vou apontar para você que por meio do seu funcionamento nós vamos estabelecer um melhor estilo de vida para que você fique mais tempo saudável. Cada um de nós é bioquimicamente único. A nutrigenética justamente nos individualiza. Ela diz, olha, a Fernanda tem distúrbio para absorver e digerir e metabolizar o leite de vaca. A Geisa tem para clara de ovo. Perfeito. Tá? E com isso vamos nos inflamar menos. A Fernanda, nutrigenética, ela vai precisar mais de vitamina D. Ela tem maior dificuldade com este hormônio. Sabe? A Geisa tem maior dificuldade com a vitamina C. Então, com isso, nós vamos estabelecendo, inclusive, quais são as melhores suplementações. Eu tenho uma paciente que ela não tem como absorver vitamina D oral. Oral, ela não consegue. O único jeito é intramuscular ou transdérmica. Sabe? E não foi nem pela nutrigenética, foi pelo olhar mesmo, observando que no exame não sobe essa vitamina D. Entendi. Tá? E aí fomos buscar alternativas. Então, a nutrigenética é uma área que está crescendo muito. Você pode, por exemplo, fazer já a avaliação no berçário, lá no nascimento, é uma vez na vida que você faz a avaliação, ela não muda a vida inteira, tá? E você pode já acompanhar, olha, meu filho vai ter maior dificuldade com leite de vaca. Esse aqui não vai ter. Perfeito. Você entendeu? Que legal, quero fazer esse exame, doutora. Depois eu te encaminho para você. Tá bom. Qual a sua fórmula de sucesso para quem tem autismo? Eu te mandei uma criança de 5 anos que tem... Quantos anos que você usa? Você tem um filho que saiu já do aspecto, mas conta a história dele. Então, assim, história... Quando que você descobriu isso? A história, assim, o meu filho André, hoje, só para você ter uma ideia, fez faculdade de cinema na FAAP, trabalha numa produtora de vídeo. Que legal. Tá fazendo pós-graduação em roteiro, passou 10 dias no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito tranquila. Correu a meia maratona domingo passado, correu 21 quilômetros, 1h40. E o André... Ele tá com quantos anos hoje? Hoje tá com 25 anos. É um excelente crítico de cinema. Ele, inclusive, escreve num canal do Instagram chamado Cinerama. Então, depois, se vocês quiserem ler, ele escreve muito bem. O André, o que eu comecei a observar, o primeiro ano de vida, ele fazia vínculo de olhar, atendia quando chamado pelo nome, mas não falava. No primeiro ano, praticamente não falava. Entre o primeiro e o segundo ano, percebemos que ele só se relacionava com adultos e não tinha interesse por outras crianças. Entre o segundo e o terceiro ano de vida, ele também não falava. Nossa. Eu falei, opa, tem algo muito sério aí, muito provavelmente ele é autista. Levei aos meus professores, há 25 anos atrás, eles não conseguiram fazer o diagnóstico. Eles diziam que eu estava procurando pelo em ovo, mas mãe sabe, né, Fernanda? Mãe sabe. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar já a tratar esse menino
e vou estudar. E comecei a desinflamá-lo. Então, dieta sem leite, sem trigo, sem glúten, sem açúcares, nada de pacote, vamos só descascar, vamos fazê-lo comer alimentos biodinâmicos, orgânicos, tentar ao máximo fazer com que ele tenha socialização. Você sabe que a primeira coisa é lembrar que o autista, a palavra auto é si mesmo, ele tem um mundo interior muito rico, mas ele tem muita dificuldade de se socializar e se relacionar com o mundo. Então, coloquei para fazer, tem que trabalhar coordenação motora? Vamos trabalhar fazendo tênis, vamos andar a cavalo, vamos fazer teatro. Teatro foi uma coisa maravilhosa. Foram Interagir 6 anos de teatro, fazendo justamente uma interação forte. Sempre coloquei em escolas tradicionais, de forma que ele pudesse ser convocado a dar o melhor de si. E com isso, ele foi saindo do espectro. Autismo não tem cura, porque autismo não é doença, autismo é sintoma. Perfeito. E vou falar mais para você. Eu tenho 5 genes de autismo. Entendi. Você entendeu? Então, aí você fala, por que esses 5 genes não se expressaram? Por que eles ficaram silenciados? Porque você não ativa ele, você está cuidando. Por causa da inflamação. Eu tenho uma colega psiquiatra que, almoçando certa vez, estávamos em um curso, eu falei para ela isso e ela falou, você sabe que eu também tenho, e eu percebo que se eu estou muito inflamada, eu fico muito diferente, eu me sinto realmente muito autista, ela falou. Sabe? Ela tem maior dificuldade quando ela se inflama, quando ela começa a sair da rotina de autocuidado. Perfeito. A palavra transtorno significa sofrimento. Espectro significa cada um tem um. Autista ligado e conectado com o mundo dele. Você entendeu? Tá? E olhe para o autista como um sintoma e não uma doença. Porque doenças a gente até cura. Autismo não tem cura. Autismo tem controle. Eu brinco que eu falo para os pais às vezes. Alergia tem cura? Não. Alergia não tem cura. Alergia tem controle. Incrível. E o André, ele se adaptou a comer tudo isso, coisas inflamatórias. O André hoje, assim, não digo que ele... Por exemplo, ontem à noite ele estava atrás de batata palha de pacote, sabe? Mas ele come muito menos. Perfeito, pouco. Ele come pouco. E ele mesmo vai selecionando para poder se inflamar menos. Uma coisa muito boa que o esporte oferece pra gente, e o André é atleta. Isso. Nossa, ele correu uma maratona, meu Deus. É a disciplina, né, Fernanda? Você mais do que ninguém sabe disso. Verdade. Os atletas, eles têm uma maior condição, porque tem propósito. Você precisa ter propósito na sua vida, né? De ter... E o autista tem muito isso. O autista, ao desenvolver um propósito, ele é muito obsessivo, né? Ele fica muito centrado, ele vai. Que é o que permite realmente para o André manter-se saudável. Você tem mais filhos? Tenho, eu tenho o Gabriel também. Entendi. E o Gabriel, em princípio, é neurotípico. Mas eu costumo brincar que eu não conheço ninguém normal. Eu não conheço. Que bom. Ai, adorei, querida. É muito. Dá para ficar 2 horas falando, né? Deixa uma mensagem para quem nos assiste hoje, Geisa. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe para você e sua vida, lembrando que não há nada que tenha chegado de dificuldade, problema em nossas vidas que não traga junto a solução. Nunca desista de você ou de quem você ama, sobretudo de uma criança autista. É difícil, é complicado. Eu também já chorei muito. Eu também pensei, Deus, para quê? Tudo que me chega de dificuldade, eu não pergunto por quê, eu pergunto para quê? Qual é o aprendizado que eu preciso fazer? Porque precisamos fazer realmente da queda um passo de dança, da procura um encontro. Sobretudo, nunca desistir, mas insistir. Acredite, tem resposta e solução para a pergunta que você carrega. Busque, não desista. Um grande beijo no coração. Muito
bom, ai, adorei. Chegamos ao fim de mais um Sacada de Ouro podcast. Se você gostou, deixe seu like. Quiser mandar uma mensagem para Geis ou para mim, pode mandar. E até a próxima. Beijo.